A história de Moisés, parte 1, de príncipe a pastor. Muitos anos haviam se passado desde os dias de José. A família que um dia chegou ao Egito em busca de alimento agora havia se transformado em uma grande nação. Os descendentes de Israel cresceram, multiplicaram-se e espalharam-se por toda a terra. Mas o tempo apagou da memória dos governantes egípcios a história de José. Um novo faraó subiu ao trono. Ele não conhecia os feitos do homem que havia salvado o Egito da fome. Não se lembrava da aliança que existiu entre os egípcios e os descendentes de Jacó. Ao olhar para o povo hebreu, enxergava apenas uma ameaça aos israelitas. Eram numerosos, fortes, trabalhadores, e Faraó temia que um dia eles se revoltassem contra o Egito. Então decidiu agir. Primeiro impôs trabalhos forçados. Homens, mulheres e até crianças passaram a viver sob o peso da escravidão, sob o sol escaldante. Carregavam pedras enormes, moldavam tijolos e construíam cidades para o Império Egípcio. O sofrimento aumentava a cada dia, mas algo surpreendente acontecia. Quanto mais os hebreus eram oprimidos, mais cresciam. Quanto mais eram perseguidos, mais numerosos se tornavam. Faraó ficou ainda mais assustado. Tomado pelo medo, decretou uma ordem cruel. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam morrer. Era uma tentativa de impedir o futuro daquele povo. Foi nesse período sombrio que nasceu um menino. Seu nome era Moisés. Desde o primeiro momento, sua mãe percebeu que havia algo especial naquela criança. Durante 3 meses ela conseguiu escondê-lo, mas conforme o bebê crescia, tornou-se impossível mantê-lo em segredo. Os soldados egípcios estavam por toda parte. O perigo aumentava a cada dia. Então sua mãe tomou uma decisão difícil. Construiu um pequeno cesto de junco, impermeabilizou-o cuidadosamente, colocou o bebê dentro dele e o deixou entre os juncos às margens do rio Nilo. Era um ato de amor, mas também um ato de fé. Ela confiava que Deus cuidaria de seu filho. Pouco tempo depois, a filha de Faraó desceu até o rio para se banhar. Enquanto caminhava pela margem, avistou o pequeno cesto. Curiosa, mandou que o trouxessem. Ao abrir a tampa, encontrou um bebê chorando. Seu coração se encheu de compaixão, mesmo sabendo que aquela criança era hebreia. Decidiu adotá-la. E assim aconteceu algo extraordinário. O menino condenado à morte foi criado dentro do próprio palácio do rei, que desejava destruir seu povo. Recebeu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Os anos passaram. Moisés cresceu cercado por riquezas, conhecimento e privilégios, enquanto os hebreus sofriam como escravos. Ele era educado como um príncipe do Egito. Aprendeu a ler e escrever, estudou estratégias militares, conheceu as leis do reino, frequentou os salões mais luxuosos do império. Mas havia algo que nunca saiu de seu coração. Ele sabia quem realmente era. Sabia que pertencia ao povo hebreu. Sabia que seu sangue era o mesmo daqueles homens e mulheres que trabalhavam sob chicotes. E quanto mais crescia, mais aquela realidade o incomodava. Um dia, já adulto, decidiu sair do palácio para observar a situação de seu povo. Aquilo que viu mudou sua vida para sempre. Os hebreus eram tratados com crueldade. Eram forçados a trabalhar até a exaustão. Recebiam castigos severos, viviam sem liberdade. Enquanto caminhava entre as construções, Moisés presenciou uma cena que o encheu de indignação. Um capataz egípcio espancava violentamente um escravo hebreu. Os golpes eram brutais. O homem não tinha como se defender. Moisés olhou para os lados. Verificou se havia alguém observando. Então, tomado pela raiva, interveio. O confronto foi rápido. Quando terminou, o egípcio estava morto. Assustado com o que havia feito, Moisés enterrou o corpo na areia. Pensou que ninguém havia visto,
Pensou que o segredo permaneceria escondido, mas estava enganado. No dia seguinte, ao tentar apartar uma discussão entre dois hebreus, ouviu palavras que o fizeram gelar. Quem colocou você como chefe sobre nós? Vai nos matar como matou o egípcio? Naquele instante, Moisés percebeu seu segredo havia sido descoberto. O medo tomou conta dele e não demorou para que a notícia chegasse ao palácio. Quando o faraó soube do ocorrido, ficou furioso. O príncipe que ele havia criado agora era considerado um criminoso. A sentença deveria ser clara. Moisés deveria morrer. Porém, o faraó teve piedade de Moisés. Não tendo coragem de matar o filho que criou, decidiu o banir do Egito para viver sozinho, sem o conforto de ser um príncipe. Pela primeira vez em sua vida, o homem que cresceu entre riquezas agora teria que aprender a viver por conta própria. Sem exército, sem servos, sem proteção, sem palácio. Ele deixou para trás tudo o que conhecia. Atravessou desertos, percorreu longas distâncias e desapareceu nas terras de Midian. O príncipe do Egito agora era um exilado. Mas o que Moisés ainda não sabia era que Deus estava prestes a começar a verdadeira missão de sua vida. Na próxima parte, veremos como o exilado do deserto se tornou um pastor de ovelhas, terá um encontro sobrenatural com Deus em uma sarça ardente e receberá a missão que mudará para sempre a história do povo de Israel.